A Guerra do Paraguai é muitas vezes lembrada por seus heróis e vitórias, mas houve um dia sombrio, que o Brasil jamais esqueceu. Um erro de comando, um terreno traiçoeiro e milhares de vidas ceifadas, em poucas horas. Foi em Curupaiti que o exército imperial enfrentou sua pior humilhação. No dia 22 de setembro de 1866, as tropas brasileiras marcharam sob ordens confusas e planos apressados. Diante de uma fortaleza quase inexpugnável, o que era para ser uma vitória, virou um verdadeiro massacre. Balas, lama e sangue selaram o destino de milhares de brasileiros, naquele fatídico dia. Pouco se fala dessa tragédia nos livros escolares, mas Curupaiti marcou a maior derrota militar da história do Brasil. Um episódio que paralisou a ofensiva da Tríplice Aliança e mergulhou o país em luto, revolta e profunda reflexão. Vamos entender o que realmente aconteceu nesse dia sombrio. Antes de Curupaiti, o Brasil já enfrentava dificuldades na Guerra do Paraguai. O conflito, iniciado em 1864, envolveu o Império do Brasil, a Argentina e o Uruguai contra o ditador paraguaio Solano Lopes. A guerra já cobrava um preço alto em vidas, recursos e moral das tropas brasileiras. Em setembro de 1866, após a difícil vitória em Tuiuti, as forças aliadas se aproximaram das fortificações paraguaias, ao longo do rio Paraguai. Curupaiti era uma das posições mais bem defendidas, com trincheiras profundas, canhões camuflados e obstáculos naturais. Mesmo assim, os comandantes aliados insistiram no ataque. O general Bartolomé Mitre, presidente da Argentina e comandante das tropas aliadas, liderou a ofensiva. Pressionado por resultados rápidos, desconsiderou relatórios de inteligência e lançou o exército contra defesas que mal conhecia. O Brasil, liderado por oficiais como Polidoro da Fonseca Quintanilha Jordão, foi arrastado para a catástrofe. No amanhecer de 22 de setembro de 1866, começou o bombardeio naval contra as trincheiras de Curupaiti. Canhoneiras brasileiras dispararam por horas, mas os tiros erraram os alvos ou foram absorvidos pelos pântanos. As defesas paraguaias, bem camufladas, permaneceram praticamente intactas, aguardando silenciosamente o avanço das tropas. Às 9 da manhã, a infantaria aliada marchou em terreno encharcado e desconhecido. O mato alto, o lodo e os buracos retardaram o avanço. Quando os soldados estavam completamente expostos, os paraguaios abriram fogo. A artilharia inimiga e os mosqueteiros dizimaram fileiras inteiras, criando um cenário de horror e desespero. Os brasileiros foram os que mais sofreram. Avançaram sem apoio de artilharia efetiva, sem cobertura e sem mapas confiáveis. Muitos morreram afogados em fossos ocultos ou presos no barro, enquanto eram alvejados de forma impiedosa. A ofensiva, que durou poucas horas, transformou-se rapidamente em um verdadeiro massacre. Os generais aliados, percebendo o fracasso iminente, hesitaram em ordenar a retirada. Tropas ficaram presas em campo aberto por horas, alvos fáceis para os artilheiros paraguaios. O calor, o pânico e o cheiro de sangue tomaram conta do campo. Curupaiti se tornava um símbolo cruel da imprevisibilidade da guerra. Caxias, que não participou diretamente da ofensiva, criticou severamente a operação. A decisão de atacar sem reconhecimento adequado e com apoio naval ineficaz foi vista como um erro estratégico grave. A derrota causou tensão entre os comandos argentino, uruguaio e brasileiro, enfraquecendo momentaneamente a confiança mútua da Tríplice Aliança. Ao final do dia, o saldo era devastador, mais de 3.000 mortos ou feridos entre os aliados, sendo 2/3 brasileiros. Em contrapartida, os paraguaios sofreram menos de 100 baixas. Foi uma vitória retumbante para Solano Lopes, que conseguiu conter o avanço aliado e elevar o moral de seu povo.
A Batalha de Curupaiti marcou o ponto mais baixo para as forças brasileiras na Guerra do Paraguai. A derrota expôs a falta de coordenação entre os aliados e revelou o quanto subestimaram a defesa paraguaia. O trauma dessa batalha ecoou por meses, adiando ofensivas e mergulhando o comando aliado em incertezas. Foi só com a chegada do Duque de Caxias ao comando geral que a guerra tomaria novo rumo. Ele reorganizou as forças, aprendeu com os erros de Curupaiti e conduziu o Brasil a uma série de vitórias, que culminariam na queda de Assunção. Mas a memória da tragédia jamais foi esquecida. Curupaiti permanece, até hoje, como a maior derrota militar brasileira em campo de batalha. Um lembrete amargo de que a bravura, sem estratégia, pode levar ao desastre. E um capítulo sombrio de nossa história que precisa ser lembrado, para que não se repita. Se você acha que o exército brasileiro poderia ter feito diferente, deixe nos comentários sua opinião, e se inscreva no canal para ajudar o nosso projeto. Nos vemos no próximo vídeo, aqui, no Terra de Santa Cruz.